pessoal, me chamo Pedro Guilherme. E eu me chamo Douglas Aguiar. E estamos aqui com a última edição do ano do podcast Carmozina. Agradecemos pelo professor Wendel Andrade, professor do Carmozina, por ter aceitado o nosso convite e queria passar agora a palavra para ele. Eu é que agradeço, Douglas, Pedro, quero te saudar aqui a todos da Escola Carmozina, parabenizar por essa iniciativa maravilhosa. Me sinto honrado de participar desse projeto que vem trazendo convidados bem especiais. E quero deixar aqui um abraço ao nosso diretor, professor Jorge Célio, toda a sua equipe maravilhosa que coordena esse projeto, professor Shoa, professora Petrilha e todos os demais professores. Para mim é uma alegria muito grande participar dessa iniciativa que conta com o protagonismo dos estudantes e traz temáticas riquíssimas para a discussão. Então eu agradeço muito por participar desse projeto. Obrigado. O tema é currículo educacional, né? Um tema muito importante de se conversar e saber também. E vamos lá para a primeira pergunta. O que é currículo educacional e como ele se manifesta no ambiente escolar? Bem, quando me convidaram para fazer essa conversa, esse bate-papo, né, me levantaram esse tema, né, currículo educacional. E eu digo de antemão que é um tema riquíssimo, amplo, é um tema que traz muitas perspectivas de análise e discussão. Certamente a gente não vai conseguir esgotar todo o assunto aqui, mas dá para a gente fazer aqui um bate-papo bem gostoso, trocar umas ideias bem interessantes. E na sua pergunta, Pedro, você levanta esse questionamento, né? O que é currículo? E aí eu vou responder contando uma história que eu vivenciei com um colega, né? Uma vez eu perguntei a um amigo o que é currículo, né? E ele me respondeu da seguinte forma: ora, Wendel, currículo é um papel que a gente preenche para conseguir emprego. E aí eu fiquei assim, lógico, assim, achei uma resposta um tanto engraçada, né? E depois eu fiquei refletindo e com o passar do tempo eu percebi que não é uma resposta errada. Faz todo o sentido. Exatamente pela essa compreensão do que de fato é currículo, né? Lógico que a gente está falando aqui de currículo educacional e esse meu colega falou de currículo da vida, né? O currículo vitae. Mas tem uma relação muito próxima. É comum a gente pensar que currículo são os conteúdos, né? A grade curricular, a organização das disciplinas da escola, né? E eu diria que currículo é mais do que isso. Pelo significado da palavra, que a gente chama, pela etimologia da palavra, currículo significa curso, percurso, ato de correr. É tanto que a gente vai fazer, por exemplo, um aperfeiçoamento, a gente chama de curso. Eu vou fazer um curso, né? Exatamente, vem de percurso. Então, na escola, o currículo educacional é todo o percurso de aprendizagem que os estudantes vivenciam ao longo do ano. E eu vou até para além, ao longo da vida, ok? Então, quando esse meu colega me falou aí que é o papel para ele conseguir arrumar emprego, naquele papel tem o percurso da sua vida, o percurso pessoal, profissional, ele fala das suas experiências, da sua escolaridade. Então, de fato, ali naquele papel tem o currículo da sua vida, o percurso da sua vida. Então faz um certo sentido essa resposta do meu colega e eu trago aqui para a nossa compreensão. Tudo aquilo que a gente vivencia ao longo do ano aqui na escola compõe o currículo da escola. E aí, quando eu falo tudo aquilo, eu estou me referindo aos conteúdos, às metodologias que os professores adotam, as avaliações que são realizadas na escola, os materiais didáticos, a parte até estrutural, mas para além disso, as relações sociais, a família, a cultura, tudo que envolve aí o dia a dia da escola, isso tudo é currículo. E aí, complementando a pergunta do Pedro, que ele fala como é que esse currículo se manifesta. Há uma compreensão de que o currículo se manifesta de 3 formas. O currículo formal, que é aquele que tem nos documentos, tem no PPP da escola, tem na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, os documentos formais, os planos de aula, dos professores, tudo ali tem dizendo como é que ele vai trabalhar os conteúdos, como é que a escola vai desenvolver a sua trajetória do seu processo de ensino-aprendizagem. Esse é o currículo formal. Para além do currículo formal, nós temos o currículo real, porque uma coisa é o que está no papel,
outra coisa é o que acontece na prática, Isso. que nem sempre é igual ao que está no papel. Sim. Porque na prática tem uma complexidade muito grande, é um feriado, acontece uma situação, você se planeja para trabalhar certo conteúdo, mas acontece uma situação que você precisa trabalhar só uma parte, no outro dia trabalha o outro, outra semana, e a organização vai se adaptando, e o currículo real é um currículo bem diferente do currículo formal. E para além do currículo real, além do formal, né, nossa terceira possibilidade de manifestação é o que chamamos de currículo oculto. Esse é bem curioso, eu até gosto de brincar porque assim, ele existe porque exatamente pouca gente sabe que ele existe, é como se fosse um segredo. Se eu contar, ele deixa de ser segredo, né? Parece essa brincadeira, mas o currículo oculto são as aprendizagens, isso é uma compreensão bem simples, né? Se dá através das aprendizagens que ocorrem aqui na escola, que não são perceptíveis, ninguém sabe que elas estão acontecendo. Por exemplo, quando a gente entra aqui na escola, temos ali o pessoal da portaria, a pessoa da cantina, os professores, a coordenação, e aí a gente dá um bom dia, a gente cumprimenta. Tudo isso, essa vivência, proporciona um aprendizado social, é o aprendizado de valores, é o respeito. Você vai pegar uma fila aqui para o lanche, você está aprendendo a respeitar o espaço do outro, o horário para entrar na sala de aula, para sair, tudo isso gera aprendizado, são aprendizados sociais que você vai usar no seu dia a dia, no trabalho, na família. Então nem está no papel, nem é oficializado, acontece, gera aprendizado, por isso que ele é oculto, porque o aprendizado se dá e você acaba nem percebendo que está aprendendo. Mas agora não é mais oculto, né? Agora a gente já sabe, já não é mais segredo. Então, a gente vai passar para a segunda pergunta. Ótima resposta sua. Quais são os principais fatores que devem ser considerados ao desenvolver um currículo educacional que atenda às necessidades do século XXI? Pois é, assim, o currículo a gente já entendeu que é todo esse processo de aprendizado que acontece na escola. No entanto, a gente vive em um mundo que está em constante transformação. Então, não dá para a gente pensar no mundo de hoje e comparar de repente com há 10 anos atrás. É muito diferente. Então, à medida que o mundo avança, que a sociedade evolui, novas necessidades vão surgindo. Então, não dá para a gente tratar o currículo de 10, 20, 30 anos atrás como sendo o mais adequado para o tempo de hoje. É tanto que, por exemplo, os professores, a escola se adapta para novas realidades. Esse podcast aqui, por exemplo, acontecendo dentro de uma escola, isso há 10 anos atrás era coisa que não existia, tá entendendo? Não fazia nem o menor sentido, tá entendendo? Então o currículo precisa de fato estar vivenciando essa transformação, sendo constantemente retomado, refletido, replanejado. Por isso que ele deve a todo custo estar se adaptando às demandas da sociedade, essas necessidades do século XXI. Hoje a forma de se comunicar é diferente, hoje os alunos têm pensamentos diferentes, concepções diferentes, a tecnologia, a internet, o dia a dia está diferente, os valores são outros, né? Além dos valores que ainda continuam prevalecendo. Então o currículo precisa se adaptar, trazendo novas abordagens, novas metodologias, novas formas de ensinar. Está aqui o exemplo. Isso aqui é uma nova forma de se ensinar, de se aprender, fruto de uma sociedade contemporânea do século XXI, onde a tecnologia está presente, onde temos outros tempos e espaços e outras abordagens de ensino. Por isso que o currículo precisa estar sempre nessa mudança, nessa evolução, junto com a sociedade que também está nessa evolução. Muito obrigado, ótima resposta. Obrigado. Vamos agora para a terceira pergunta. Como você acredita que as políticas de currículo influenciam na rotina escolar das escolas e nas práticas pedagógicas dos professores? Eita, Pedro, aí agora trouxe uma pergunta boa, viu? Assim, trouxemos aqui para a discussão essa compreensão sobre políticas públicas. E aí eu acho que é importante que a gente entenda o que são essas políticas públicas. Sim. As políticas públicas, eu posso, digamos assim, entender, compreender como sendo a ação do governo na sociedade. Essa ação se dá em todos os âmbitos, todas as esferas. Por exemplo, temos políticas da saúde, que traz a ação do governo no âmbito da saúde, da segurança,
da própria educação, e na educação nós temos algumas políticas de currículo, né? Como eu já falei, mencionei, acho que foi na primeira pergunta, que é a Base Nacional Comum Curricular, que traz orientações sobre como as escolas podem estar trabalhando o currículo no âmbito, digamos assim, mais geral. É lógico que a escola vai ter que colocar o aspecto local, que não dá para um documento nacional ter a esfera, a dinâmica local que só a escola sabe dimensionar, ok? Então, dentro dessas políticas de currículo, nós temos as políticas de avaliação, o SPAES, o Enem, que vocês logo vão estar realizando. Então, são essas ações do governo dentro do campo da educação que dão, digamos assim, expressam a atuação do governo na escola, na educação. Por exemplo, uma escola de tempo integral é uma política pública do governo para favorecer, digamos assim, estudantes, de modo que ele consiga ter aí a permanência o dia todo na escola, com um prolongamento da sua carga horária, trazendo disciplinas eletivas, disciplinas que possam complementar os seus estudos, disciplinas mais atuais. Então, essas políticas chegam nas escolas e, logicamente, demandam novas práticas. Uma política de tempo integral, como a gente vivencia aqui nessa escola, demanda a necessidade de ter uma criação de uma eletiva, de um clube de estudantes, de um projeto específico. Então, demanda práticas da escola para se adaptar a esta nova política que oferece aí, digamos, um certo atendimento a uma demanda da sociedade. A sociedade precisa de mais tempo, mais permanência, de mais aprofundamento nos estudos. Emerge uma política e a política é posta em prática através das ações pedagógicas que a escola desenvolve, dos seus projetos, como este, por exemplo, que é um projeto que a escola desenvolve já para contemplar aí essa política de educação integral, política de formação dos estudantes. Então, as políticas públicas vêm para dar esse direcionamento na ação dos sujeitos da escola para com os estudantes, e assim a gente conseguir, digamos, melhorar. A proposta sempre é essa, qualificar os processos de ensino. Eu diria que esse sempre é o objetivo final, seja das políticas de currículo ou das práticas aqui desenvolvidas na escola. O fortalecimento do currículo oculto, né? Exatamente. O currículo oculto, como eu já falei, sempre vai existir, né? Sempre vai existir porque ele demanda de um relacionamento que existe entre os sujeitos da escola. Então, sempre que tiver relações sociais, pessoas, diálogo, respeito, convívio, você precisa colocar, por exemplo, um horário para entrar, para chegar, você precisa respeitar esse horário, você precisa normatizar a fila, o uniforme para usar. Então, sempre que tiver essa relação social envolvida, e acontece inclusive nas famílias, na sociedade, essas aprendizagens sociais vão estar presentes, que se dão aí através do currículo oculto, como você bem disse, Douglas. Ele nunca vai deixar de existir, né? Ele vai ser perceptível ou não. Ou a gente vai perceber que está acontecendo, ou ele vai acontecer sem que a gente perceba. Mas que ele vai acontecer, de um modo ou de outro, ele sempre vai acontecer. Vamos para a próxima pergunta. Quais são os desafios enfrentados pelos professores na implementação de prática de currículos elaborados em nível nacional ou estadual? Pois bem, assim, quando você vai implementar currículos, práticas, políticas estaduais, nacionais, sempre é um desafio. Eu vou dar o exemplo aqui da nossa escola. O Estado implementou aí a política de educação em tempo integral. Eu, inclusive, trabalho aqui na escola e vivenciei a implantação dessa política aqui nessa escola, que já está com alguns anos, né? Mas quando chegou aqui para a escola, teve que ser feita reforma do banheiro, do pátio, ajeitar a cantina ali da merenda. Você sabe que houve uma ampliação. Então tem sempre um desafio a ser enfrentado pela escola para assegurar, garantir que a política consiga acontecer da melhor forma. Então tem que botar climatização nas salas de aula, porque o aluno já vai ficar o dia todo. Então existem esses desafios que estão sempre aparecendo, estão sempre surgindo, e a escola precisa estar trabalhando, enfrentando, desenvolvendo estratégias para minimizar esses problemas, vencer esses desafios. E assim a escola vem fazendo muito bem. Inclusive, nós tivemos já uma série de reformas. Essa própria sala de aula foi reformada, tivemos alguma série de benefícios, mas está 100% bom? Não, está longe. Precisamos, logicamente, avançar nesse processo de melhoria. Mas a gente consegue perceber que sempre que uma política de âmbito nacional ou estadual ela é, digamos, lançada,
para pôr em prática os detalhes, as nuances particulares precisam ser desenvolvidas, trabalhadas, precisam ser fomentados recursos para poder fazer uma reforma, uma adaptação. Eu estou falando até da parte física, mas, por exemplo, os professores tiveram que fazer planejamento das suas aulas, montar eletivas, plano de aula para as eletivas, parte pedagógica, a parte de avaliação, a parte também, digamos assim, didática, materiais, tudo também é pensado. Então existem esses desafios que são normais, não é uma coisa que sempre vão existir quando você traz uma novidade. Então faz parte desse projeto, até porque uma política nacional não tem como ela pensar no local, por exemplo. Há uma idealização de uma política em tempo integral, por exemplo, mas o miudinho, será que vai ser preciso uma reforma do banheiro? Será que vai ser preciso isso? Será que vai ter que fazer uma construção de uma quadra? Todo esse detalhe não tem como uma dimensão ampla pensar numa coisa pequena, porque cada escola tem a sua particularidade, cada escola tem a sua necessidade. Então, para essa escola precisou fazer essa reforma, precisou contratar um professor, precisou fazer essa letiva, mas para aquela escola já vai ser outra realidade, vai ser outras necessidades, outros desafios. Então, sempre que houver essa implementação de políticas nacionais ou políticas estaduais, cada escola vai se deparar com seus desafios particulares e vai desenvolver esforços aí, desprender esforços para melhorar, para qualificar, para atender esta política da melhor forma, né? Assim como aqui no Carmozina, vocês, como alunos, vocês percebem aí o que a escola já vem desenvolvendo. Está perfeita? Lógico que não, mas já houve boas melhoras e a gente vai sempre avançando para melhorar cada vez mais. Queria falar sobre um desafio que ocorre muito hoje, sobre a implementação disso nas escolas fundamentais. Tem muitas escolas que já usam o tempo integral e outras que não têm estrutura ou recurso para isso. Verdade. Cada escola, como você bem disse, tem uma realidade diferente. As escolas no âmbito municipal, nos âmbitos fundamentais, né, deve ter certamente seus desafios, suas dificuldades para implementar uma educação integral ou outra política. Eu estou falando de educação integral, mas existem várias, né? Então, realmente, esses desafios acontecem e a gente está aqui para trabalhar para superar esses desafios. Eu acho que esse é o papel da escola. Melhorar cada dia mais, né? Perdão, como você falou, algo tão amplo pode pensar algo tão pequeno, tipo nacional, município. Exato. É um bom exemplo. É um bom exemplo, com certeza. E vamos agora para a última pergunta, última e quinta. Na sua opinião, como o currículo pode incorporar tecnologias digitais de forma eficaz, sem perder o foco no desenvolvimento humano e crítico dos estudantes? Poxa, essa pergunta é bem interessante, Pedro. A gente até já comentou em alguns outros momentos aqui da nossa conversa. Hoje a gente vive um mundo que é impregnado de tecnologia. Inclusive pós-pandemia houve assim uma ampliação aí dos recursos da internet. Cada vez mais você tem acesso aí a videoaulas, a tutoriais, a plataformas online. Isso chega também na escola, com certeza. O estudante está com o celular na mão, tem simuladores, tem recursos aí de aplicativos. Isso está chegando, já chegou, não nem está chegando, já chegou na sociedade, na escola. E, logicamente, o currículo precisa se adaptar a essa nova sociedade. Como a gente já viu, o currículo não se transforma, o currículo não tem que se adaptar, o currículo não tem que pensar e refletir e tentar desenvolver novas práticas para atender esta nova necessidade, esta nova demanda. Então está aí, a tecnologia está aí, não preciso falar do quanto ela é presente na sociedade. Hoje em dia, por exemplo, se a gente sair de casa sem o celular, parece que a gente está sem roupa, né? Verdade. Então é muito emergente e necessário que as escolas e a educação esteja atento a este novo mundo, né? Em que sentido? Que a tecnologia, os recursos precisam ser desenvolvidos, trabalhados, trazidos para a escola, para a sala de aula, para somar, para potencializar as práticas pedagógicas dos professores da escola. Não como uma ferramenta, por exemplo, você precisa fazer uma pesquisa, coloca lá na internet, copia, cola. Então isso aí, veja que empobrece a perspectiva crítica do estudante. O estudante entender aquele assunto. Então,
é por isso que os professores e a escola, e isso a escola tem sido muito atenta nesse sentido, precisa desenvolver um currículo com práticas pedagógicas que o estudante seja capaz de, com o uso da tecnologia, tenha uma visão crítica, saiba argumentar. Não é só um copia e cola dali. Eu estou entendendo sobre este assunto, eu sei debater, eu sei argumentar, eu consigo refletir sobre aquilo que eu estou fazendo, eu estou estudando sobre, sei lá, sobre química, eu sei o que eu estou estudando, eu sei falar sobre isso, não é só um copia da internet, né? Então este olhar crítico, esta formação do sujeito que usa a tecnologia para benefício próprio, mas sem perder este viés reflexivo, crítico, analítico, é uma preocupação que eu acho que toda escola tem que estar atenta a isto, e o Carmozina vem muito nessa corrente de trazer a tecnologia, como a gente está inclusive usando aqui da tecnologia, mas o que nós estamos fazendo? Estamos discutindo, refletindo, trazendo a temática para debater, que eu tenho certeza que já foi, inclusive, outras temáticas estiveram aqui para debater, para refletir, para você terminar de ouvir, de assistir o nosso podcast, sair pensando, discutindo, conversando com um colega, trocando ideia. Então este viés crítico e reflexivo do relacionamento humano e do, digamos assim, do fortalecimento da formação do sujeito integral, não é nem só cognitivo, é um sujeito que tem o social, que tem um pensamento reflexivo, crítico. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre primar e faz parte do currículo. Por isso que o currículo tem que estar atento, tem que estar avançando nessa perspectiva, aliando-se às tecnologias, mas sem perder este viés reflexivo, crítico. Não é para usar, não seria o caso de usar a tecnologia só como uma técnica, né? Só como um recurso, mas sim como algo que você pode discutir, refletir, e ele vai somar nesse sentido, formando sujeitos mais, digamos assim, mais amplos, mais de uma formação integral do sujeito, né? Cognitiva, afetiva, social, crítica e reflexiva. Por isso que eu acho que o currículo tem um papel importante nesse processo para se aliar à tecnologia e formar esse sujeito que a gente está aqui defendendo. E a tecnologia avança de acordo com as suas necessidades, né? E a necessidade de estudo era algo bem difícil antigamente, uns 50 anos atrás, até porque o pessoal estudava tanto e tinha muitos gênios na época. Hoje em dia o pessoal relaxou, como posso dizer assim? A tecnologia está escondendo muitas mentes brilhantes, né? Sim, a tecnologia tem todas as... Ela tanto pode, digamos assim, ofuscar boas reflexões, como também pode revelar. Então tem todos os dois lados. Tem os seus lados positivos e negativos também, né? Exato. Cabe a gente potencializar o aspecto positivo e minimizar e talvez trabalhar o aspecto negativo para minimizar seus efeitos. Eu nunca diria que vai deixar de existir, sempre vai ter o aspecto negativo, não tem como não ter, né? Faz parte, mas a gente pode minimizar e aí potencializar os aspectos positivos, como vocês bem disseram. É isso aí, queremos mais uma vez agradecer a sua presença. A você que assistiu, deixe o seu like e tenha um bom dia.